Devido ao acidente na barragem de Fundão, em Mariana, uma importante questão precisa ser esclarecida. Água. A qualidade das águas do rio e do mar, a água tratada nos municípios, a água que chega às residências. Para falar de água, é preciso falar do rejeito de mineração. O rejeito é o que sobra do processo de beneficiamento do minério. Em geral, é composto por minério de ferro, areia e água. E o que é mais importante, o rejeito não é tóxico. Testes de laboratório realizados com o rejeito liberado pelas barragens comprovam que ele não é perigoso. Ou seja, ele não é tóxico, não é corrosivo, não é inflamável. Porém, quando o rejeito entra em contato com água abundante e em movimento, ele libera dois metais, ferro e manganês, típicos dos solos de Mariana e da região da bacia hidrográfica do Rio Doce. Quando o rejeito alcançou a bacia do Rio Doce, a quantidade de ferro e de manganês aumentou momentaneamente, ficando acima dos níveis recomendados para o rio. Mas, de acordo com órgãos estaduais, a tendência é de uma queda gradativa ao longo dos dias. Essa também é a conclusão dos testes realizados por empresas especializadas no Brasil, que vêm recolhendo amostras em dezenas de pontos de medição ao longo do Rio Doce, além do ambiente marinho. De acordo com o plano da bacia hidrográfica do Rio Doce, sua água precisa ser tratada para ser consumida. E isso sempre foi assim. Mas e quanto aos outros metais recentemente detectados no Rio Doce? Estudos indicam que esses metais já se encontravam por lá, depositados no sedimento do rio, e só vieram à tona com a passagem do rejeito. A chegada do rejeito ao Rio Doce deu origem à chamada pluma de turbidez. A pluma de turbidez ocorre quando uma grande quantidade de partículas sólidas ficam em suspensão na água, e isso deixa a água com um aspecto turvo. A passagem da turbidez interrompeu temporariamente o abastecimento de água em alguns municípios da bacia do Rio Doce no mês de novembro. A água do Rio Doce já voltou a ser captada e tratada. A maioria das cidades atingidas já retomou o abastecimento com a autorização dos órgãos públicos. Dessa forma, toda a água captada do rio pode ser tratada e servir para o consumo humano, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Para tratar a água turva, foi adicionado um coagulante orgânico de origem vegetal, que possibilitou o processo de decantação e separação da água. Ao final do tratamento, a água fica potável. Mas por que, em algumas casas, a água ainda está chegando amarelada e com cheiro? Sobre o cheiro da água, a resposta é o cloro. As estações de água precisaram aumentar a quantidade de cloro no tratamento, e isso fez com que a água apresentasse odor. Já a cor amarelada pode estar associada ao fato do abastecimento ter sido interrompido. Com a ausência da água, é normal que no retorno do abastecimento, sedimentos que estejam nos canos se soltem, deixando a água amarelada. Além disso, parte dessa coloração também se deve ao uso do cloro no tratamento da água. Espera-se que, aos poucos, a água volte ao normal em todas as localidades impactadas, o que já está acontecendo na maioria das cidades. Testes de qualidade realizados diariamente confirmam que a água do rio, quando tratada, é potável, não oferece risco à saúde e é apropriada para uso nas necessidades domésticas. Ao mesmo tempo, a Samarco mantém uma assistência técnica presencial para acompanhar o monitoramento da água em todas as estações de tratamento dos municípios impactados. E ao longo de toda a extensão do rio, vários laboratórios estão analisando mais de 200 parâmetros de qualidade de água, os rejeitos de minério e os sedimentos do rio. Estamos buscando resolver os problemas gerados o mais rapidamente possível, porque esse é o compromisso da Samarco: esclarecer, buscar soluções, fazer o que deve ser feito. Para informações atualizadas, acesse www.samarco.com.